E hoje nós vamos falar desse tema aqui, ó. Leiam comigo, leiam depois de mim. Uma mulher constante. Eita, constante. Irmãs, antes da gente entrar no tema, lá em Filipenses 3:12, o apóstolo Paulo, em uma carta, ele está falando com aquela igreja em um momento que ele estava preso, uma situação bem dramática. E Paulo vai falando com eles tudo o que ele fez. É nesse texto que Paulo fala que ele é judeu, circuncidado em tal dia, da tribo de Benjamim, e que ele era fariseu, e ele vai falando do currículo dele, né? Digamos assim. E ele diz que ele considerou tudo isso como perda. É nesse texto. Isso aí é a sequência disso. Aí Paulo diz que ele considerou tudo isso como perda pelo conhecimento de Cristo. E ele fala isso, que ele quer conhecer a Cristo e o seu poder para alcançar a ressurreição dos mortos. Depois de Paulo falar isso, ele fala esse versículo, que a gente fala muito. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E ele continua no 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Certo? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E Provérbios 31, que é um texto, você vai ver coisas. Está distante. O próprio apóstolo Paulo, ele falou isso aqui. Eu não julgo que eu alcancei. Eu não julgo que eu alcancei mesmo o que está lá em Provérbios 31. Eu me esqueço prossigo para o alvo. Nada, irmã, do que você já ouviu ou que você vai ouvir aqui até o final do ano é para você ficar oprimida, para você ficar triste, para você pensar, eu não sei. Não, isso é uma inspiração para você prosseguir para o alvo. Isso aqui não é para te oprimir, é para te encorajar a ser, se Paulo está falando aqui de ser como Cristo. E nós temos essa referência na Bíblia de Provérbios para sermos essa mulher virtuosa. Isso aqui é para te encorajar, não é para te oprimir. Quando você sair daqui das reuniões, mesmo que você pense, meu Deus, eu ainda não consegui, se lembre do que Paulo diz. Não que eu tenha alcançado, mas eu faço uma coisa. Eu fico triste porque eu não consegui? Eu fico me culpando, eu não dou conta, eu não sei, eu sou ruim em tudo, eu não dou conta de nada. É isso que Paulo fala aqui? Ou eu desisto, eu chuto balde, falar, eu sou assim mesmo, não vou tentar nada. Não, ele faz o quê? Prossigo para o alvo. Tudo que você escutar aqui, alvo. Nós estamos prosseguindo para um alvo. Amém? A última coisa que está no meu coração é que a gente saia daqui triste, oprimida, mas que a gente saia daqui inspirada. Assim, isso é possível. Sabe quando você vê uma pessoa que... A gente vê muitas essas histórias de alguém que... O Luciano Subirá, por exemplo, ele tem um testemunho assim, né? Ele pegou no púlpito da igreja dele uma calça que ele entrava antes. Aí ele abriu a calça assim, hoje ele entra em uma perna. Você já viu isso? Ele entra, pensa aqui, uma calça. Ele vestia aquela calça. Hoje ele entra só em uma perna, do tanto que ele perdeu mais que uma pessoa. E olhar para isso é inspirador. Quando você vê uma situação assim, fala, nossa, uma pessoa com uma situação tão caótica conseguiu. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que pensar, nossa, é possível, eu consigo. Amém? É assim que você vai olhar para o que você vai ouvir hoje? Só para você não olhar assim, eu nem continuo. Não quero que ninguém saia triste. Quero que a gente seja inspirada por essa palavra. E eu sei que esse assunto de constância é um assunto que pega 90% dos brasileiros. Então, por isso que eu já fiz essa introdução, para que você saia daqui inspirada por isso e falando como Paulo. Esqueci das coisas que para trás. Mesmo que o para trás é hoje meio-dia. Ficou para trás, irmã. Vida nova. Hoje, agora é uma nova pessoa, novo dia para você. Amém? Então, vamos lá. Uma mulher constante. Nosso versículo hoje é Provérbios 31:12. Apenas um versículo.
Provérbios 31, 12. Isso. No versículo anterior fala, né, o tema que a gente viu na outra vez, né, uma mulher confiável, falava, o seu marido confia nela e não lhe falta ganho algum, não lhe falta coisa alguma. Aí o próximo, que é o de hoje. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Amém? Vamos repetir? Falem junto comigo. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Amém. Irmã, pensa aqui, se transporte agora na sua mente para a sua manhã hoje. Hoje, quando você acordou. Hoje de manhã, hoje, 26 de fevereiro. É 26 mesmo, né? É, 26 de fevereiro. Quando você acordou hoje de manhã, você abriu o olho. Como é que foi? Você abriu o olho, provavelmente olhou as horas. Eu sempre abro o olho e acabo olhando as horas. Abriu o olho, olhou as horas ou não, só levantou da cama, calçou sua sandália, foi para o banheiro, fez sua higiene pessoal. Algumas já vão tomar o café, né? Vai lá para a cozinha, você tomou seu café. E algumas já têm o tempo devocional, outras lêem a Bíblia, outras já vão trabalhar. Enfim, você acordou hoje pela manhã. Lembra aí, como é que foi que você acordou? Eu lembro aqui bem como é que foi. Mesma coisa de sempre. Eu acordei hoje pela manhã, fui fazer as mesmas coisas. Agora, imaginou aí como é que foi hoje de manhã? Você ainda lembra de hoje? Lembra? Ok. Agora imagina a seguinte cena. Pensa na sua manhã de hoje. Você abriu o olho. Você está em outro quarto, não é o seu. Não porque você foi para um hotel, porque você está viajando, você está na praia. É uma sensação maravilhosa, você acordar em outro quarto que não é o seu. Mas você acordou, você acorda e está tudo diferente. Você não sabe onde você está. Você não está no seu quarto. Você acordou, não é o seu quarto. E os móveis, aí você anda pela sua casa e não é a sua casa. Não são seus móveis, não é o seu lugar que você está acostumada. Aí quem é casado aí, você olha, ainda na sua cama, não é seu marido lá do seu lado. Misericórdia, né? Aí você vai andar na casa e você olha umas crianças e não são seus filhos. Você está em outro lugar. E você nem sabe como é que você parou ali. Assim, que lugar é esse? O que aconteceu? Tipo aqueles filmes, sabe? Que uma pessoa trocou, eu troquei de identidade com Cléo, mas eu não sei. Aí eu acordei na casa dela e ela acordou na minha casa e eu estou assim, o que é isso? O que está acontecendo? Onde é que eu estou? Você acorda em outro lugar e quando você vê aquilo, você nem sabe onde você está. O que você ia sentir numa situação dessa? Mesmo que a gente, na nossa vida normal, a gente acorda meio no automático. A gente acorda e faz as mesmas coisas. A gente nem percebe muito, né, o nosso redor. Mas se você acordasse num lugar diferente, com certeza você já não ia para o banheiro primeiro, você já ia achar estranho, assim, como diz os mineiros, oncotô, né? Onde que eu estou? O que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? E isso ia te assustar, no mínimo. Ou então, você ia voltar para a cama e falar, isso é um pesadelo, eu vou dormir de novo. Isso eu estou sonhando aqui e eu vou acordar na minha casa, na minha cama de novo. Certo? Você ia ficar assustada. Você ia achar muito estranho isso. E por que, irmãs, que a gente acha estranho quando algo é muito diferente? Quando algo é fora do usual? A nossa cabeça mesmo, nosso cérebro, a gente é programado. Nós fomos feitos, digamos assim, para um padrão. Para seguir um padrão. Para a repetição. Embora muitas pessoas não gostem, mas nós fomos criados para a repetição. Mesma coisa todos os dias, se repetindo, nada novo debaixo do céu, vida normal. A gente foi criado para um padrão. Deus ali, quando Ele cria, eu acho interessante que Deus poderia ter começado a criação com o homem. Deus poderia ter criado o homem primeiro. O homem não é a coroa da criação, o ápice da criação foi ter feito o homem e a mulher. Deus poderia ter criado o homem primeiro. E ele está ali participando. Olha o céu, olha como o céu foi criado, olha isso, olha a terra, olha os animais. Mas Deus preferiu colocar o homem
depois de criar céu, terra, tempo, dia, noite, estações, frutas, animais, Deus preferiu colocar o homem num ambiente pronto, em um ambiente que seguia o mesmo padrão, que seguia a mesma repetição. Deus nos fez assim, Deus nos criou para isso. Tanto que se isso acontecesse com você, de você viver uma realidade completamente diferente, você achar estranho. Isso acontece muito em filmes apocalípticos, uns filmes que mostram terremoto, coisas assim, que acabou com a cidade e as pessoas ficam em pânico de ver a destruição, mas também de ver assim, nossa, o que tinha aqui antes era isso, agora está um caos. E mesmo que seria boa a sensação, se você fecha o olho, Rita ia gostar de fechar o olho e amanhã acordar em Porto Seguro. Seria bom, né, Rita? Ah, uau, onde que eu estou? Porto Seguro. Seria boa a sensação. Mas se você acorda, mesmo que em um ambiente bonito, mesmo que você acorda nas Maldivas, com o passar dos dias, eu acho, né? Pelo menos a maioria das pessoas querem voltar para a sua vida normal. É bom viajar, mas é bom voltar para casa, né? Já dizem. Você ficar ali, mesmo que num lugar maravilhoso, mas que não é sua rotina. Você enjoa até do sal da água. Até da coisa maravilhosa e te cansa. Eu lembro uma vez que a gente ficou 9 dias em Porto Seguro. Eu não estava aguentando mais ficar em Porto Seguro. Eu nunca pensei que eu ia enjoar de ficar na praia e querer voltar para casa para usar minha máquina de lavar. Eu estava doida para pegar as roupas sujas. Sério, eu estava, gente, quero chegar lá em casa e colocar as roupas na máquina de lavar. Ficar muito tempo fora do seu contexto habitual, comendo comida, você não faz sua comida ali, normal. Lembro que eu fiquei 9 dias, nunca mais fiquei tanto tempo em Porto Seguro. Porque nós estamos acostumadas com a constância. Mesmo pessoas que dizem, eu não gosto de coisa repetitiva, eu não sou constante. Tem várias coisas na sua vida que você é constante. A pessoa mais inconstante aqui, tem várias coisas que você é constante. Eu duvido que alguém veio para o culto hoje sem tomar banho. Duvido, pode ser que veio. Mas, geralmente, mulheres são cheirosas. Creio que ninguém veio sem tomar banho aqui. Creio que ninguém deixou de escovar os dentes hoje. Amém? Vai saber, né? Acredito que ninguém saiu de casa sem pelo menos dar uma... Deixa eu ver meu cabelo aqui. Pode não ter penteado, mas deu uma ajeitada. Nós somos constantes em muitas coisas. Muitas coisas. Então, primeira coisa, para de falar que você não é constante. Você é constante em muitas coisas. Várias coisas nós fazemos repetidamente. E Deus nos fez, irmãs, Deus nos criou para viver na constância. Tanto no ambiente, quanto no mais difícil, não é nem na ação. Deus também nos fez para ter ações constantes, mas o mais difícil, interior. Termos uma certa constância no nosso interior. E o interessante dessa mulher aqui, não é só que ela faz o bem, né? Está falando do marido, mas nós não vamos falar de casamento. Aqui fala que ela só faz bem. Só fazer o bem já não é tão fácil. Vamos combinar. Todo dia você ter certeza, nossa, hoje todas as minhas atitudes foram absolutamente boas. Todas. Não sei se eu já dormi pensando isso. Hoje eu consegui todas, nenhuma coisinha aqui no meu dia hoje, eu não fiz bem. Muito difícil, muito difícil. Mas além dela fazer o bem, o difícil é o que vem depois. Ela faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Chega a cansar. Todos os dias da sua vida. Esse é o ponto dessa mulher. Ela é uma mulher constante. Ela não faz o bem quando merece. Ela não faz o bem em um dia. Outro dia ela acordou virada, ela não faz o bem mais. Ela faz o bem todos os dias da vida dela. Ela é uma mulher constante. Irmãs, afinal, o que é ser constante? Ser constante de modo geral, né? Não falando da questão da fé cristã, não falando disso. Ser constante de forma geral é ter firmeza, ser uma pessoa insistente que faz as coisas independentemente da circunstância. Certo? Isso é ser, basicamente, ser constante, é fazer algo, é ser firme a tal ponto que você mantém o foco independentemente da
circunstância. Mas na Bíblia é a lei, né? Na Bíblia, ser constante, a constância se relaciona muito na Bíblia à perseverança. Uma palavrinha aí que é muito usada na Bíblia para constância é perseverança. E ser constante na Bíblia é alguém que não se desvia do seu propósito, que é leal, mesmo diante de provações e sofrimentos. Ser constante mesmo quando as coisas não vão bem. Irmãs, para falar, eu não gosto muito de usar esses termos que as pessoas falam, o segredo da constância, a fórmula, eu não gosto muito desses títulos sensacionalistas. Mas um segredo que eu vejo, apesar de não gostar desse nome, para a constância, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Dá para colocar aí para nós? Todo mundo aqui, eu creio, conhece esse versículo. 1 Coríntios 15, 58. Dá para colocar acho que é Revista e Corrigida. Eu acho. Essa. Olha só o que Paulo fala aqui. Portanto, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquela outra, a NVI que você tinha colocado, pode pôr para mim também? Portanto, minhas amadas irmãs, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém. Pode voltar para a tela. Olha só que interessante, uma coisa que Paulo fala aqui. Antes do constante, Paulo usou uma palavra. Ele falou para ser uma coisa antes. Vocês lembram o que foi? Firme. Fala para sua irmã aí. Firme, irmã. Firme. Paulo, antes de constância, que a gente fala muito desse texto para falar de constância. Mas antes da constância, Paulo fala, sejam firmes. Irmã, se tem alguma coisa na sua vida que você não é constante, pode apostar que provavelmente você não é firme. A primeira coisa, antes de você pensar em constância, firmeza. E firmeza não é rigidez, inflexibilidade, não é isso. Nós não estamos falando disso. Ser firme, uma pessoa que é firme em cumprir o que ela estabeleceu. Firme, pensa aqui numa rocha, num cedro, aquela árvore que fala na Bíblia, os cedros do Líbano. Fala muito dessa árvore na Bíblia, porque ela é tão firme, ela não cai, sabe? Ela não cai ela não vira igual o trigo, por exemplo, a planta lá, o trigo. Essa árvore, ela é tão estável que a Bíblia fala, é muito difícil quebrar o cedro. Tudo que a Bíblia vai comparar com firmeza fala do cedro. E imagina aí, vem o vento, ele continua lá estável. Vem a chuva, ele continua estável. Vem qualquer coisa, ele continua firme. Ser firme não é ser dura, não é isso. Você pode ser firme com a carinha de delicada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Firmeza, irmã, é em relação ao que você estabelece para você. Em relação, ouvimos isso tanto, dizer não. Quem não sabe dizer não, quantas pessoas eu já ouvi falando, eu tenho uma dificuldade de dizer não. E eu acho interessante, ainda bem que ninguém que está aqui, eu não estou pensando em ninguém, tá? Ninguém que está aqui falou isso comigo. Mas, geralmente, as pessoas que já me falaram isso, eu tenho dificuldade de dizer não. Tem dificuldade de dizer não para quem é, para os de fora. Tipo assim, a Dani me pediu uma coisa, eu não posso falar não para ela. Mas Rafael me pediu, eu falo não facinho. Quem já me falou que tem dificuldade de falar não, é para os de fora. Não é para os de dentro de casa, é para os de fora. Por quê? Quer agradar os outros. Ou seja, não é que você é tão gente boa assim. No final é porque você não quer ficar com sua imagem feia. Que eu falar não para o meu marido, não tem problema. Mas eu falar não para a Yara, ai, que vergonha. Ou seja, a pessoa se preocupa com ela mesma no final das contas. Mas dificuldade de falar não para os outros. Mas pior ainda, irmã, dificuldade de falar não para mim. Dificuldade de falar não para mim mesma. Quem é assim não consegue ser firme. Uma pessoa, para ser firme, ela não pode viver baseada na emoção. A emoção do momento, eu falei sim.
Emoção do momento, eu fiz um empréstimo. Emoção do momento, eu comprei. Emoção do momento, eu comi. Tudo é um momento. Quem vive assim, baseado na emoção, é igual uma folha levada pelo vento. Uma hora vai para lá, outra hora vai para cá. Depende do vento, não de si mesmo. Uma pessoa firme, ela tem firmeza nos propósitos, firmeza no que ela pensa, firmeza em como ela age. Então, antes da constância, irmã, antes da constância, existe a firmeza. E como que uma pessoa é firme? Uma pessoa que vive por propósito é firme. Propósito. Uma pessoa que vive por emoção é bem assim, sabe? Dança conforme a música. Uma pessoa que vive por emoção é totalmente instável e inconstante. Completamente. A pessoa não vai ter firmeza, porque ela vive por emoção. E essa é uma tentação para nós mulheres. Porque nós somos, Deus nos fez emotivas, Deus nos fez com mais emoção, digamos assim, do que os homens. Mas ainda assim, nós não vivemos pelo que a gente sente, a gente vive pelo que a gente sabe, certo? A gente não vive pela nossa sensação, a gente vive pelos nossos propósitos, pelo nosso entendimento. Gabriel falou no culto aqui domingo sobre experiência e entendimento. Tem pessoas que querem ter uma experiência ali com Jesus, um momento, um toque. Eu quero sentir, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não querem conhecer o que Paulo fala aqui no texto. Eu larguei tudo para conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Então, uma pessoa, para adquirir a firmeza que vem antes da constância, ela precisa viver baseada em princípio, irmã, não por emoção. Vira para sua irmã de novo e fala com ela assim, seja firme, irmã. Fala com a voz firme aí para ela, seja firme. E repito, firmeza não é dureza, chatura. Não, ser firme é... Você não pensa uma coisa segunda e pensa outra sexta, da mesma semana, certo? Você não pensa algo domingo e terça-feira... Nem lembro que eu falei isso. Firmeza. Antes da constância vem a firmeza. E agora, o segundo ponto aqui que Paulo fala. Ele fala, portanto, sede firmes e constantes. Perceba, irmã, que a constância, embora ela é demonstrada nas nossas ações práticas, ela é mais sobre ser do que fazer. Paulo fala, seja, não faça, certo? Ele fala, seja, ser algo, não apenas fazer. Porque, às vezes, você pode conseguir fazer algo constantemente. Como, por exemplo, todos os dias você escova os dentes, todos os dias você toma banho, você almoça, provavelmente. Todos os dias você trabalha, quem é que trabalha fora, você trabalha dentro. Todos os dias você faz essas coisas, você é constante nessas coisas. Você faz coisas constantemente. Mas o que é a diferença de ser constante? E se relaciona a ser firme. Irmã, às vezes, talvez, você está precisando se resolver no que você pensa. Sabe? No que você pensa, não no que você faz. Há mulheres que, às vezes, no casamento, lutam, é uma luta para elas, a submissão. Para algumas mulheres. Talvez porque elas ainda não têm clareza no que elas pensam. Elas ainda não entendem. Elas ainda não têm um princípio firme de que, independentemente do meu cônjuge, esse é um princípio bíblico. Independente. Às vezes tem mulheres que lutam, consegue um dia, não consegue o outro. Porque ainda, o seu princípio, você ainda não é constante. Você está até tentando fazer. Mas o seu princípio, o que você pensa, ainda não está claro. Aí uma hora você consegue, outra hora você não consegue. Tem mulheres que lutam muito nessa área, por isso que eu estou falando disso. Então, às vezes você consegue, às vezes você não consegue. É engraçado, tem pessoas, eu já ouvi isso, a gente até ri, mas tem pessoas que você conversa assim, na segunda-feira, e está lá, não, Jéssica, amanhã eu estou firme, por exemplo, vamos falar uma coisa que pega todo mundo, né? Exercício.
Amanhã eu estou firme, já comprei minha creatina, já comprei meu whey, já estou com minha série, já estou com tudo. Segunda-feira. Isso aí, estou firme. Posta foto todo dia, até quarta. Aí da sexta-feira, uma amiga chama, amiga, bora ali no... É isso aí. A vida é uma só, vamos curtir, eu vou sair mesmo, eu vou comer. Segunda-feira é foco. Sexta-feira a vida é uma só. Né? Um tanto de gente, sexta-feira, a frase é a vida é uma só. Né? Aí segunda, ai, a vida, oh meu Deus, a vida não é uma só, não, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu achei tão engraçado, gente, um dia eu vi uma questão, falando da lápide lá, né? Falou de temperamento, mas eu nem vou falar qual, mas eu achei tão engraçado que tinha uma lápide, né? Quando a pessoa morre, aí falava o que está escrito na lápide de cada um. Aí tinha uma lá que estava escrito assim, vivi como se fosse o último dia, e não teve. Não, como é que é? Vivi como se hoje fosse o último dia, e foi. Ou seja, morreu porque curtiu demais, vivi como se fosse o último, e foi. Aquelas pessoas que têm uma ideia de vida de que, não, agora vou curtir, não, é isso aí. Mas aí, final de semana, viu que, ai, minhas roupas não entraram para eu ir no culto domingo, ai, que tristeza. Ai, estou sentindo mal, não estou bem, passei mal do que eu comi. Segunda-feira, vida nova. É isso aí. Aí vai até quarta, aí sexta-feira já mudou de ideia de novo. Por quê? Porque a pessoa ainda não tem clareza no que ela pensa. O problema não está na atitude. Está aqui, ó, no ser, entende? No ser, interiormente. Não, eu acredito nisso mesmo. Eu acredito é nisso. Quando você tem isso definido, eu gosto demais quando fala de Jesus, né? Tem um momento que fala nos evangelhos, eu gosto desse detalhe, acho que é João que destaca isso. Ele diz assim, que Jesus, sabendo que estava perto da sua hora de ser crucificado, ele desceu resolutamente para Jerusalém. Ele desceu assim, ó, convicto. Bora, entendeu? Chegou o momento, eu vim para a terra para isso. Ele estava indo para a cruz. Mas fala que Jesus, chegando a hora, chegando a semana, ele desceu para Jerusalém praticamente uma semana antes. Naquela semana, ele não vai assim. Ai, está chegando, meu cálice. Ele fala isso diante de Deus, lá no monte. Mas ele não vai assim. Ele vai com cara de quem está firme, resoluto, sabe? Decidido. Não, é para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim para essa terra. Esse é o ápice da minha missão. É só assim que eu vou resgatar a humanidade. Eu gosto desse detalhe, que Jesus desceu resoluto. Ele não desceu derrotado, ele não desceu com dúvida, ele desceu firme para cumprir o propósito dele. É tanta certeza, Jesus sabe tanto quem ele é. Em outro texto também diz que Jesus, sabendo quem ele é, que ele veio do Pai, ele tira, né, as suas vestes lá e vai lavar o pé dos discípulos. Era tanta convicção do chamado, do que ele tinha que fazer, que ele vai resolutamente para uma coisa ruim. Irmã, tem várias coisas que a gente vai fazer na nossa vida que, para a gente ser constante nelas, não vai ter um sabor maravilhoso na hora. Não vai ser, ai, que maravilha, que bom. Meu filho agiu comigo dessa forma, mas eu vou agir bem com ele. Eu não vou me cansar de fazer o bem. Eu vou fazer o bem e não o mal. Fazer algumas coisas em determinados momentos não vai ser fácil. Mas ser constante não tem nada a ver com o que está fora de você. Tem a ver com o que está dentro. Tem a ver com o que está dentro. Alguém que não consegue muitas vezes fazer as coisas, a inconstância exterior mostra uma inconstância interior. E você tem que resolver dentro primeiro, não é fora. E uma forma que você já resolve é, peraí, o que eu realmente penso sobre isso? Eu acho importante mesmo tal coisa? Eu realmente acho isso importante para mim? Se para você for importante, você vai conseguir ser constante naquilo. Se não é, já assume que não é importante e beleza, sem problema. Eu realmente acho importante cuidar da minha saúde? Eu realmente entendo que isso é importante? Ou eu acredito que Deus já marcou a hora de cada um, não importa o que eu fizer, não tem problema não. Se Deus decidir que eu vou morrer assim, se Deus decidiu que eu vou morrer ali, então não tem problema eu ultrapassar, não tem problema eu fazer algumas coisas irresponsáveis, porque Deus já marcou mesmo. O que você realmente pensa sobre as coisas?
O que você pensa vai transparecer nas suas ações. E ter clareza, irmã, do que você acha é o segundo passo, digamos assim, né? E ser firme no que você acha vai te fazer ser uma pessoa constante. Eu sempre fiz exercício e tudo mais, mas o que mais me deu firmeza nessa área não é resultado. Sendo bem honesta, eu estou falando essa coisa do exercício porque é uma coisa mais básica, tá? Sendo bem honesta. O que mais eu lembro um dia, eu estava assistindo uma série, e na série lá, a mãe da série, a mãe, já mais velha, ela tem Alzheimer. E o pai já havia falecido, né? E ela tem Alzheimer e assim, é isso, né? Ela tem Alzheimer e mostra lá os filhos dela, mostra aquela situação. Nós tivemos, né, um parente na família que teve Alzheimer, mas eu não convivi tanto com aquilo. Eu sei que não é uma doença complicada, muito triste, né? A pessoa não se lembrar dos outros e tudo mais. Mas quando eu assisti essa série, o que foi? Não achem que eu sou louca, tá? Mas o que foi que eu pensei quando eu estava assistindo essa série? Eu fui pensar realmente em histórico familiar. Pensei, gente, meu avô teve isso, minha avó teve aquilo. Eu fui pensando mesmo, veio um gatilho na minha cabeça de coisas de saúde mesmo. Eu até falei com o Rafael, falei, olha, uma avó sua viveu até 92, seu outro avô viveu até 91, você tem uma genética melhor que a minha. Ele ficou assim, meu Deus, ela está vendo uma série, o que ela está pensando? Mas, vendo a série, eu pensei, gente, muitas pessoas se preocupam com o físico para mostrar mesmo, né? Tirar foto, projeto verão, as pessoas se preocupam com isso. Mas, vendo a série e vendo ela lá com os filhos dela, ficou com um filho, depois estava com outro, depois estava com outro, eu pensei, meu Deus, no que depender de mim, eu não tenho controle, eu sei que eu não tenho controle sobre as coisas, mas no que depender de mim, desde agora, eu quero fazer coisas para que eu envelheça bem. Eu tenho 33 anos, mas eu devia estar pensando isso com 20, mas com 33 está bom ainda. E eu pesquisei algumas coisas e fui ver de Alzheimer, por exemplo, e quando você tem alguém na família, você tem mais probabilidade de ter. Mas eu fui pesquisar e eu lembro que lá no artigo falava, né, coisas que podem te ajudar. Falar outros idiomas. Falei aí, ó, Nayara, essa parte, mas eu vou começar a estudar outros. Mas essa parte, falei, ó, essa parte eu estou encaminhada. Tocar instrumentos. Falei, legal. Aí o que é a outra coisa? Açúcar. Açúcar destrói conexões neurais. Muito açúcar prejudica nossos neurônios. Aí falei, vixe, uma coisa aí, amava doce, nem estou amando assim tanto mais. Um passo aí que eu tenho que melhorar. Atividade física. A atividade física tem a capacidade de criar novas conexões neurais. Tal. Então eu vi isso e falei, ó, eu tenho certeza, eu nem sei se eu vou chegar lá, eu nem sei se Jesus volta antes, eu não sei, mas eu quero envelhecer bem. Então, para mim, o gatilho foi esse. Foi ver doença, foi pensar, para mim, o que me deixou mais firme. Não, para mim, não é ver uma pessoa no Instagram que tem um corpo maravilhoso. Não é isso para mim, que é uma motivação. Para mim, não é. Para mim, foi essa questão. A questão de, nossa, se eu posso fazer coisas para evitar, por que não? Por que eu não vou fazer? Eu tenho garantia? Não tenho. Mas por que eu não posso tomar decisões que eu posso ter uma colheita boa lá na frente? Por que eu não vou fazer isso? Se eu já sei que pode haver um histórico, certo? Então, para mim, isso me deu muita firmeza. Esse entendimento, para mim. Eu sei que tem pessoas que não olham para a saúde dessa forma. Eu sei que tem gente que pensa, tem problema, meus filhos cuidam de mim. Eu sei que tem gente que pensa isso. Um dia eu até brinquei com uma amiga minha, falei, eu só tenho filho homem, eu não tenho filha, né, como dizem, então aí mesmo que eu tenho que cuidar, porque dizem que as filhas cuidam mais da mãe, enfim. Falei, não, é importante, no que depender de mim, eu quero para sempre lembrar das pessoas. No que depender de mim, eu quero, enquanto eu estiver nessa terra, reconhecer meus filhos. E eu vi, e achei muito triste essa questão dessa doença, e falei, não, no que depender de mim, eu vou ter firmeza nessa questão física, né, de exercício, de alimentação, porque isso pode me trazer muitos benefícios. Para mim, essa foi a chave. Para você pode ser outra coisa. Tem pessoas que, para ter constância no trabalho, elas precisam estar devendo. Isso é triste. Mas tem gente que só trabalha se deve. Se está devendo os outros. Muito triste isso. Tem pessoas que o foco
em conquistar coisas, vai dar constância. Isso aí depende de você, né? Do que vai ser o princípio, a estaca que vai te dar firmeza para você fazer o que é importante para você. Para mim, é importante ser saudável no aspecto de... Eu não quero que meus filhos me chamem para uma coisa. Eu não estou conseguindo sentar, meu filho. Está doendo aqui minhas costas. Eu não consigo chutar. Eu não quero que meus filhos cresçam eu reclamando de dor, eu não conseguindo fazer as coisas, eu doente. Eu não quero. Então, para mim, isso é importante. Então, por isso, eu vou tomar decisões que vão me ajudar nesse caminho. E, por fim, irmã, entenderam aí, né? O negócio é ser. E o ser está no princípio. E, finalmente, depois de firmes, constantes, Paulo fala o quê? Sejam abundantes. Paulo fala, sejam firmes, constantes. A terceira coisa, abundante. Eu acho engraçado que a gente, às vezes, a gente já quer ir para o abundante logo. Decide fazer uma coisa? Não. Agora eu vou correr uma maratona. Nunca nem caminhou na praça, mas quer correr uma maratona. Não, agora eu vou cortar tudo, não vou comer nada dessas coisas. Gente, não é assim, né? A pessoa já quer ir para a abundância, sem ter sido nem firme, nem constante. Dá errado. Vai se frustrar. Vai falar, eu não dou conta, porque você fez o processo errado. Tem que respeitar o processo. Mas tem gente que já quer ser abundante. É engraçado, outra série, tem um episódio de uma série que é muito engraçado, que tem um casal e a esposa está querendo correr numa maratona. Ela queria participar de uma maratona. E ela fica ali treinando todos os dias para participar da maratona, e alimentação, tudo certinho. Aí o marido dela fica rindo dela. Ele está lá comendo uma pizza e fala, para que você está fazendo isso? Maratona é só ir lá e correr. Ele fala desse jeito com ela. É só ir lá e correr. Aí ela fala, já que é tão fácil, por que você não vai correr comigo? Ele, não, eu vou com uma pizza lá na boca. Eu vou correr, eu vou sim. Eu vou correr mais rápido que você, vou ganhar de você ainda. Aí ela fala, não. Ela faz até uma aposta lá com ele. Aí, engraçado, chega o dia da maratona. Aí tá os dois lá na largada. Solta o negócio, ele sai correndo na frente de todo mundo. Bem coisa de quem não sabe como é que é uma maratona, né? Ele sai assim, correndo na frente de todo mundo, com aquela cara. Aí aparece na legenda. 2 minutos depois. Aí ele está assim já, ó, andando assim, não está conseguindo nem andar direito. E a mulher dele passa correndo ali no mesmo ritmo, assim, devagar, entre aspas, aquela corrida, né? De quem corre. E ele fica lá, morrendo, 3 minutos depois. Porque ele falou, não, maratona é só que sair correndo. Você não precisa ter um preparo. Ele já quis ir para a abundância, já quis correr uma maratona, sendo que ele não estava nem caminhando. É muito engraçado. E tem muitas pessoas que agem desse jeito. Elas já querem... Não, agora eu vou fazer o hard já, vou fazer o mais difícil. Mas não passou pelo processo. Quem faz assim, se cansa. Quem faz assim, vai se frustrar, porque não dá certo, irmãos. Não dá certo. Rafael já me falou uma frase, é de um livro, mas ela nunca saiu da minha cabeça. Que constância é melhor que impacto. Constância é melhor que impacto. Tem gente que já quer, não, agora mudei tudo. Vou jogar tudo que está na minha despensa no lixo e só vou comer planta, fruta e verdura. Meu Deus, não aguenta. Não aguenta 4 dias. Não dá conta. Que a pessoa não passa ali pelo processo. E nós vemos, irmãs, na própria Bíblia, o Senhor, o nosso Deus, glória a Deus por isso. Nosso Deus não se impressiona. Deus nem dá para Deus se impressionar, né? Mas suponha que desce. Deus não se impressiona com impacto. Deus não se impressiona com fogo. Deus se importa com permanência. Não com pá. Estou aqui, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Permanência. Permanência. Quando Deus chama Moisés, o que chamou a atenção dele ali no deserto? Tem gente que fala, foi o fogo. Foi a sarça. O que chamou a atenção de Moisés, porque sarça pega fogo no deserto o tempo inteiro, o que chamou a atenção de Moisés era um fogo que não se consumia. Era um fogo que não parava. O que fez ele parar ali e ficar diante daquela sarça foi a constância. Não foi o impacto do fogo. Não foi o fogo, tem um fogo aqui. Não, foi o fogo continuar e não se consumir. Isso é um recado para você, irmã.
O fogo, aquilo que Deus tem para você, não vai te consumir. O chamado de Deus, só um parêntese aqui, mas Deus chama Moisés para mostrar, olha, isso daqui não vai acabar com você, não. Vai ter um fogo em você, mas ele vai ser constante e não vai te consumir. Aquilo que é constante na nossa vida não nos consome. Mas aquilo que a gente quer fazer de uma vez, acaba com você. Acaba com você. Quando Deus mostra isso para Moisés, se Deus se importasse tanto assim só com o fogo, mas não, constância, permanência. E Moisés precisou disso, né? Ele teve que ficar com aquele povo muito tempo. Então ele precisava de ver algo ali que mostra para ele a constância, a permanência. Deus se importa com o todos os dias. Não com eu fiz o bem, eu fiz isso, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todos os dias. Todos os dias, irmãs. O que chama a atenção do Senhor e o que deve chamar a sua é a constância. E já estamos caminhando para o final, só mais alguns textos aqui, que a Bíblia fala sobre constância, que eu quero falar com vocês. Tiago 1,12. Tiago 1,12, isso. Bem-aventurado varão. Coloca a revista corrigida para mim, por favor. Está bem diferente da minha aqui. Pode deixar isso aí, mas a minha está assim. Bem-aventurado o homem que suporta com constância a provação. Provação de prova, tá? Suporta a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Olha só que até em relação às coisas espirituais, em relação à coroa da vida, a eternidade, a gente precisa de constância. Gálatas 6:9, texto que fala muito comigo quando eu canso. Fiz um tanto de coisa certa, boa, plantei e não vi resultado. Isso acontece. Aí eu lembro desse texto. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos, ou se não desanimarmos. No texto aqui fala que a mulher faz o bem todos os dias. Às vezes, irmã, você pode plantar em uma coisa e você não vê o resultado. Isso acontece mesmo. Mas a Bíblia fala, não se canse, não desfaleça. Se você cansar, até coloque o seu cansaço diante de Deus. Mas não desfaleça. Não mude o que você faz, porque você não está vendo resultado. No próprio tempo você vai colher. Hebreus 10:36. Hebreus 10:36 diz que é um sinônimo de constância, perseverança ou paciência aí, né? Aqui no meu está perseverança. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E Tiago 1,17. Gente, eu amo esse versículo. Acho que esse é um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Se a gente pode ter versículo preferido. Eu amo esse versículo. Toda boa dádiva, olha aqui, vou até sair da frente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Nossa, eu amo esse versículo. Em Deus não há nem sombra de mudança. Em Deus não há variação alguma. Deus é constante, constante. Isso é maravilhoso porque você tem um lugar firme para você, porque você tem um Deus constante. Eu lembro um dia eu não estava bem com várias coisas inconstantes ao meu redor, que não estão no meu controle, e eu estava mal com algumas coisas e eu falei, meu Deus, eu tento deixar tudo tão constante assim na minha vida, eu faço as coisas tão sempre iguais, eu planto tanta constância, mas às vezes no que não depende de mim eu não vejo isso. E esse versículo veio na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, o Senhor é a base constante da minha vida. O Senhor é a minha estabilidade. Eu não posso esperar estabilidade em outras coisas. Em Ti eu tenho essa constância. No Senhor eu tenho muita necessidade de saber, sabe, o que vai acontecer, de ter um padrão. Eu tenho muito essa necessidade para eu ficar em paz.
E em Deus eu tenho essa paz. No Senhor eu tenho essa certeza de que Ele não muda, de que Ele continua me amando, de que Ele me perdoa, de que nele eu tenho esse refrigério, essa constância, sabe? Eu amo muito esse versículo. O próprio Deus disse lá, depois do dilúvio, Ele fala, né, com Noé: enquanto houver terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, tudo isso vai existir. Ou seja, eu não vou mais destruir a terra enquanto, né, for o tempo da terra. Não, eu não vou destruir, depois faço uma aliança. Não, agora vai ser assim. Vocês podem contar com essa constância. Sempre vai ter frio e calor, verão, inverno, plantio e colheita. Em Deus nós temos essa certeza, sabe? Essa garantia de que não há mudança. Que para mim é muito incômodo as mudanças das pessoas, as mudanças que acontecem. Mas em Deus, as mudanças dos preços, né? Misericórdia. Nem estou indo mais fazer feira. Eu falei, não, eu não estou preparada para ver esses preços. Mas em Deus nós temos estabilidade. Em Deus nós temos permanência. Eu amo também isso. Permanência e constância que só tem em Deus. E Ele nos capacita nisso, porque Ele é o mestre nisso. Ele é constante. Então o Senhor nos ajuda, irmãs, a termos e a sermos, não a ter, mas a sermos mulheres constantes. Nós vemos que não apenas para benefícios nessa terra. A constância traz benefícios aqui. Quem quer ter resultado no trabalho, quem quer ter resultado na saúde, em qualquer coisa, a gente precisa de constância. Quem quer desenvolver habilidades, uma coisa que não tem como. Habilidade. Ninguém consegue desenvolver uma habilidade sem ser constante. Ninguém consegue aprender algo novo sem constância. Isso aí não dá. Outras coisas você compra com dinheiro. Habilidade, sabedoria, essas coisas a gente só consegue com constância. Entendimento da palavra de Deus, né? Amém aí quem está lendo a Bíblia junto? A gente só consegue essas coisas com constância. Mas além dos benefícios terrenos, a Bíblia nos mostra que para as coisas eternas, nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar ser constantes. Nós vamos precisar, como Jesus, sabe? Termos certeza do que a gente quer. Certeza. Eu vivo uma vida sabendo que o meu lugar não é aqui. A minha pátria não é aqui. O céu me espera. Então eu vivo uma vida resoluta nisso, constante nisso, para alcançarmos os bens eternos. E por fim, esse é por fim mesmo. Esse é o último versículo. Provérbios 28, 14. Provérbios 28, 14. Continuamente. O meu tem a palavra constante, mas eu vou ler a minha aqui. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Isso. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Irmãs, tem pessoas que eu estou passando por uma dificuldade, não é o caso nosso aqui, em nome de Jesus, mas eu estou passando por uma crise, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma situação ruim, eu corro para Deus. Resolve, tchau. Né? Jesus passou por isso, né? Quem dirá nós? Várias pessoas foram até Ele e foram curados. Obrigado, Jesus. Valeu, tchau. Mas a Bíblia fala que quem teme o Senhor, esse é feliz. Quem é constante no temor. Mas quem não teme vai cair no mal. Uma hora consegue uma coisa, mas cedo ou tarde essa pessoa vai cair no mal. Porque o segredo aqui é ser constante no temor. Porque o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. A Bíblia, Provérbios, fala muito de uma mulher sábia. E o temor, quem é constante no temor do Senhor, essa pessoa vai alcançar a sabedoria. Irmãos, uma mulher sábia é constante. Uma mulher sábia se esforça para ser constante. E eu quero te deixar, por último, só um encorajamento com uma visão. Se amanhã, você não vou falar você que fica parecendo uma palavra ruim. Mas eu já conheci pessoas que viviam uma vida, por exemplo, vou usar na situação de filhos, por exemplo. A pessoa tem um filho ali e não dá muita atenção, e não se importa muito, não está ali tão presente. Mas aí o filho passa por uma doença
que precisa ali da pessoa estar junto o tempo inteiro, a pessoa larga tudo. A pessoa larga tudo e vai ficar com o filho dela. Não é assim? Algumas nem assim, né? Mas algumas pessoas, nesse momento, não. Agora eu vou cuidar, eu vou estar ali. Existem pessoas que têm os filhos ali, está tudo bem, ok. Mas aí descobre, nossa, o filho está viciado em drogas. A pessoa larga tudo e quer ficar com o filho o tempo inteiro. Não, porque agora meu filho está com esse problema, eu tenho que ficar com ele. Gente, será que não é mais inteligente? Será que não é mais inteligente todos os dias, fazer o bem? Não esperar acontecer um caos, agora para tudo. A pessoa quer ir para o abundante, né? Firme, constante e abundante. Agora minha vida gira em torno disso aqui. Por quê? Porque aconteceu algo ruim, que aconteceu uma situação triste. Tem pessoas voltando, não se cansem do trem da saúde, eu estou falando disso, é só porque é um exemplo mais fácil, tá? De entender. Tem pessoas que têm uma vida completamente irresponsável. Irresponsável. Nessa questão da saúde. Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer isso. Não dá. Recebe um diagnóstico ruim. Se você não mudar isso, daqui 3 meses você morre. Não, você arruma tempo. Arruma dinheiro, arruma tudo. Fala, não, agora para tudo. A gente não precisa viver uma vida de para tudo. A gente não precisa, é horrível viver desse jeito, é horrível. Quem só abastece quando o carro para no meio da rua, nossa, isso é horrível. Horrível, péssimo. Quem só vive na reserva. Aí o carro para e você tem que ligar para os outros. Ô, Rita, me socorre aqui, o carro acabou o combustível. Dou trabalho para os outros, só por quê? Porque eu não abasteço na hora certa. Porque eu não sou constante. Gente, isso é horrível. É horrível viver uma vida desse jeito. Horrível viver uma vida de impacto. Não, agora estou na vibe fitness. Agora estou na vibe isso. Agora estou crente demais. Estou lendo a Bíblia todo dia, estou orando um monte, estou fazendo isso. Porque eu estou com problema. Então agora estou subindo um monte todo dia. Gente, por que não orou? Por que não fez o que Jesus falou lá? Entra para o teu quarto, fecha a porta todos os dias. Todos os dias. Você não precisa estar com problema para orar, não. Você não precisa estar desesperado. Oh, Deus, fala aqui comigo. Para ler a Bíblia, não. Isso aqui é verdadeiro alimento. Mas tem gente que espera, está morrendo de inanição para querer comer alguma coisa da palavra. Não funciona. O alimento não vai fazer efeito nessa hora, não. Não funciona desse jeito. Tem pessoas que só vivem no impacto. Isso é horrível, irmãs. Uma mulher virtuosa é constante, porque é inteligente ser constante. Não é só uma questão de necessidade, é necessário. A gente tem necessidade de ser constante. Mas é muito mais inteligente ser constante. Muito mais. Você tem recompensas nessa terra e na outra, quando você é constante. Muito mais, irmã. Muito mais. Eu te encorajo nisso. Para de falar que você não é constante. Você pode ser sim, se você for firme primeiro. Se você definir o que é que você pensa de verdade. O que é que você acredita. Assim, você vai conseguir ser firme, constante e abundante. A gente não precisa esperar o para tudo. Você não precisa esperar seu casamento estar ruim para você agir bem com seu marido. Faça o bem todos os dias. Você não precisa esperar sua vida espiritual estar ruim, você está com um problema caótico, que agora é só Deus, para você correr para a igreja. Que bom que você está aqui, você não esperou. A gente não precisa disso, irmãs. A gente pode viver uma vida constante e nós teremos recompensa dessa forma. Amém? Eu quero te convidar a orar, você pode ficar em pé um instante. E como a gente tem feito toda vez, junta com uma irmã, você vai orar por ela, para que o Senhor capacite ela a ser constante, ser uma mulher constante, firme e abundante no Senhor. Vamos orar também pela filha da Geis que está internada? Ela falou que ela está internada e nós vamos orar. Irmãs, eu falei da filha de Geis, se eu falar só mais uma coisa, eu ia falar isso e esqueci. Desculpa aí, só me aguente aqui 20 segundos. A gente teve uma palestra com um pediatra aqui uma vez, e eu gostei muito de uma coisa que ele falou. A gente perguntando, né? Que pergunta vocês têm? Taine perguntou, eu queria perguntar a mesma coisa. Ela, doutor, o que a gente faz para os nossos filhos parar de adoecer? Toda hora o nariz correndo, toda hora o menino está gripado, toda hora o menino está isso. Tem alguma coisa que a gente dá? Um suplemento, um remédio? O que a gente faz? E eu, essa é a pergunta que eu queria também. Ele falou assim, gente, não tem nada.
Essas coisas que vende falando que é suplemento, não tem nada, de criança, tá? Essas vitaminas que fala, não tem nada ali. Ele falou, sabe o que resolve? Todos os dias, lavagem nasal. Todos os dias, e dormir na mesma hora. Todos os dias, dar frutas. Ele falou, não tem um boom de saúde para a criança. Não tem uma coisa que você dá que vai assim, uau, meu filho agora está super saudável. Ele falou, todo dia você tem que fazer isso. Todo dia você tem que fazer aquilo. É isso que evita. Eu falei, é isso aí que é a resposta. Não tem fórmula, é todos os dias, até para isso. Só lembrei disso aqui que eu falei de Jaciane, como um testemunho, o médico falou isso, então, se ele falou, é verdade. Amém? Vamos orar, irmãs. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é um manancial para nós. Eu te agradeço, meu Deus, porque em ti eu tenho constância. Obrigada, meu Deus. O Senhor é a minha base que me permite viver uma vida constante. Sem ti, Pai, não tem como. Em ti, que não há variação. Isso nos habilita a sermos constantes. E eu quero te pedir, meu Deus, por cada uma das minhas irmãs aqui. Qualquer uma que identificou que precisa crescer em firmeza, em ser mais firme, firme em dizer não para os outros, firme em dizer não para si mesma, firme no que pensa, nos propósitos, naquilo que julga importante. Eu te peço que o Senhor habilite minhas irmãs aqui a serem firmes no Senhor, o Senhor Jesus, que é uma rocha inabalável. No Senhor nós podemos ser firmes. Ajuda no Senhor. Nós não queremos mudar de opinião toda hora. Um dia pensar uma coisa, outro dia pensar outra. Não, Senhor, nós queremos ser como os montes de Sião que não se abalam. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter firmeza. Te peço, Deus, que assim o Senhor também nos ajude a ser constante. Que no nosso interior nós tenhamos essa constância, saibamos o que a gente pensa de verdade, o que é importante para nós, que haja constância interior, que redunde, Senhor, nas nossas ações exteriores. Habilita as minhas irmãs nisso e te peço que finalmente nós cheguemos na abundância, que a gente possa correr, que a gente possa voar, porque nós conseguimos andar todos os dias fazendo as mesmas coisas. Nos ajuda, Deus, a como Daniel, fazer o todo dia, fazer o comum, orar tantas vezes quantas forem necessárias, não apenas quando houver uma situação ruim, mas como Daniel orarmos, Senhor, como Daniel sermos firmes, sermos constantes, meu Deus, na nossa vida. Nos ajuda como essa mulher a fazer o bem todos os dias, meu Deus. Às vezes a gente se cansa de fazer o bem, às vezes a gente até desfalece, mas confiadas no Senhor, meu Deus, para o Senhor, nós não vamos nos cansar de fazer o bem. Nos ajuda nisso, meu Deus. Nos capacita a fazer o bem para os nossos cônjuges, nos nossos relacionamentos, filhos, no nosso trabalho, na nossa vida com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a fazermos o bem todos os dias. Capacita, Senhor, a vida de cada uma das minhas irmãs. E que assim a gente desfrute, meu Deus, dos benefícios do todos os dias. Desfrutemos do benefício, meu Pai, da constância. Nos ajuda nisso, Senhor. E eu ainda oro a Ti, meu Deus, pela filha da Geice. Eu te peço, Deus, que venha saúde sobre a vida dela. Eu não sei exatamente o quadro, mas eu sei que o Senhor faz fluir saúde. O Senhor cura. O Senhor é o Jeová Rafá, que cura e que sara. Eu te peço, Deus, que o Senhor cure a vida dela. Que o Senhor cure, meu Deus, essa criança, que ela tenha alta e esteja bem. E eu te peço, meu Deus, protege os nossos filhos, mesmo que a gente tome os cuidados necessários, protege o Senhor. Dê saúde, meu Pai, ao corpo físico das nossas crianças. Livra eles de toda enfermidade, livra eles de todo mal. Agora também que voltou às aulas, isso acontece ainda mais. Eu te peço, protege nossos filhos, meu Deus. Nos ajuda também a cuidar para que eles sejam cada vez mais saudáveis. Mas nós dependemos de Ti. Nós confiamos em Ti, meu Deus. É do Senhor que vem o fôlego, é do Senhor que vem a saúde, meu Deus. E eu te peço que o Senhor venha curar essa criança e venha abençoar, cuidar de cada uma das nossas crianças. Eu te peço, meu Deus, que essa palavra continue falando conosco, que ela seja uma boa semente, que ela caia aqui em corações, em terras férteis, e que as minhas irmãs e que nós possamos chegar aqui no próximo encontro mais firmes, mais constantes e mais abundantes, Senhor, sabendo que nada é vão para o Senhor, nenhum trabalho nosso é vão no Senhor, meu Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe e habilite cada uma das irmãs aqui a serem essas mulheres constantes no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Neiva, você pode orar para nós só para finalizar? Você mesmo, Neiva. Você pode orar para nós só para finalizar, por favor? Amém.
seja essa a nossa oração nessa noite. Soberano Deus, Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas almas. Colocamos diante do Senhor, Pai, os nossos corações, nossos pensamentos. Como Pâmela diz, primeiro começa na nossa mente. Queremos colocar a nossa mente, Deus, diante do Senhor. Nos entregarmos ao Senhor, à Tua vontade. E dizer para o Senhor, meu Deus, que nós queremos sim, Pai, sermos constantes. Nós queremos, meu Deus, ser perseverantes. Mas muitas das vezes a nossa alma, as inquietações que vêm trazer tribulação para o nosso coração, nos desvia do foco. Deus, mas nós sabemos que se o Senhor disser uma palavra, Pai, sobre a vida de cada mulher que se encontra aqui nessa noite, nós poderemos, a partir desse momento, Pai, sermos mulheres diferentes, sermos mulheres constantes. Deus, eu sei, Pai, que tudo vem do Senhor. Não podemos receber nada se do céu não nos for dado. Por isso, nessa noite, Deus, nos dê essa constância, nos dê esse espírito firme, Pai. Como diz na Tua palavra, lá no livro de Jó, intentando Tu algum negócio, sede firme, que a luz brilhará em Teu caminho. Nos ajude a sermos firmes, Pai, para podermos ver a luz do Senhor brilhar em nossos caminhos, para que possamos contemplar a bênção do Senhor. Não, como foi dito aqui, não é rápido, não é amanhã, mas que o Senhor nos dê também essa paciência, nos dê essa alma sossegada, sendo constante, para podermos, ó Pai, alcançarmos aquilo que vai fazer o bem para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Deus, eu creio, as bênçãos estão em Tuas mãos, e nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui reunidas, clamando que o Senhor nos dê essa bênção especial da constância, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos, crendo e já agradecidas, porque vamos sair daqui acreditando, Deus, que vamos ser mulheres diferentes, mulheres constantes, mulheres firmes, em nome de Jesus. Amém.